famoso diagrama, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para dar de conselho para vocês é não ter medo dele, né? É pegar e interpretar. Então, aqui embaixo temos teor de carbono versus temperatura. E as reações que a gente comentou, eu já mostro para vocês. Então, primeira ponta aqui, reação peritética, na qual a gente vai ter um líquido formando, um líquido mais um sólido, né, formando a austenite, cúbico de face centrada. Então, esse é chamado ponto peritético. Mais para baixo aqui a 727 graus, com teor de 0,77% de carbono, temos a reação eutetóide. E a reação eutética ocorre com 4,3% de carbono a 1.148 graus. Ok. Muito bem. Então, para a gente resumir aquele diagrama, como o nosso foco é aço, né? Então a gente tem que classificar aço. Uma liga ferro-carbono que vai de 0,08 a 2,11% de carbono. Então, o resumo do diagrama está aí, né? Então, a linha líquidos, quer dizer, acima disso está tudo líquido, a linha sólidos, abaixo disso está tudo sólido, e entre a líquidos e a sólidos existe um intervalo de solidificação. Então, para efeito didático, vamos pegar 4 tipos de aço, né? Um aço com 0,40 seria o 1040, o 1077 ou 1080, para arredondar, né? 0,77 aqui, e um aço com 1,2% de carbono. E aí, vamos pegar aqueles mesmos quadros e vamos numerar, né? Então, numerei aqui de 1 a 6 para aço baixo carbono, 0,77 de 7 a 10, e o alto carbono de 11 a 16. Então, vamos analisar cada ponto aí, né? Então, para ficar claro, da figura 1, 7 e 11, temos a fase líquida. Da figura 2, 8 e 12 e 13 aqui também, está no intervalo de solidificação. O primeiro sólido a formar é o arranjo, né? O ferro ele cristaliza com arranjo cúbico de face centrada. E esse nome aí foi determinado como austenita. Então, aqui a gente tem a fase líquida mais austenita. Então, é o intervalo de solidificação, né? Desde o baixo carbono até o alto carbono, vai solidificar, vai nuclear a austenita e ela vai crescer, né? Quando atingir a linha sólidos aqui embaixo, vai formar todo o sólido aqui, austenita. Bom, lembrando que esse sólido austenita tem um arranjo cúbico de face centrada. E aí a gente consegue verificar isso na figura 3, 4, 9 e 14. Certo? Então, toda essa região aqui é chamada de região austenítica, ou campo austenítico, porque eu formei a austenita. Então, para quem é da área de tratamento térmico, né, tem que conhecer bem esse campo austenítico. Tanto é que as temperaturas de aquecimento, a gente fala temperatura de austenitização, é a temperatura que eu estou formando aqui a austenita 100%. Ok? Muito bem. Então, continuando aqui, se a gente pegar esse diagrama e começar a resfriar, vamos pegar aqui o teor fixo de 0,4% de carbono, tá? E continuar resfriando. Ao passar essa linha aqui, chamada de linha A3, ocorre uma reação aí de transformação do CFC para o CCC. Ou seja, o ferro ele começa a transformar. Então, para diferenciar o CFC do CCC, em alta temperatura, o CFC é chamado de austenita e o cúbico de corpo centrado, ferrita. Tá? E dentro da linha, abaixo da linha 3 e entre a linha 1 e a 3, aqui a gente tem esse campo chamado de campo bifásico austenita mais ferrita. Ok. Resfriando, continuando o resfriamento, né? Quando chega a 727 graus,
ocorre a reação eutetóide, onde a austenita se transforma em perlita. Como a ferrita primeira formada aqui, chamada de proeutetóide, ela continua, ela já transformou, não transforma mais, então ela continua no contorno de grão, aqui como vocês estão vendo, e os grãos originais de austenita, que restaram lá, vão se transformar em perlita. Então, toda essa região aqui, ó, do diagrama, que vai aqui de 0,08 a 0,77, é o campo constituído de ferrita, de perlita mais ferrita. Ok? Conforme a gente vai aumentando o teor de carbono, a única diferença que vai ocorrer é que vai formar mais perlita do que ferrita. E aí a gente chega com um teor de 0,77. Vamos fazer o mesmo procedimento, né? Partindo lá do líquido, ele vem resfriando, quando passar aqui essa temperatura, começa a nuclear a austenita, cristalizar, cúbico de face centrada. Quando chegar nessa temperatura aqui, ele solidifica, né? Não tem mais fase líquida. Dessa temperatura até 727 graus, a gente tem a fase austenita. E essa fase austenita, ela é estável nessa temperatura, mas quando chega a 727 graus, ela transforma em perlita. Então, como eu tinha falado lá no começo, essa reação é chamada de eutetóide. E ela ocorre exatamente com esse teor de carbono, 0,77. Então, essa reação é tão importante que ácidos com teor de 0,77 são batizados também como ácidos eutetóides. E composições químicas com teores menores que 0,77 é chamado de hipoeutetóide. E composições acima disso, né, teor de carbono, é chamado de hipereutetóide. Ok. Continuando a mesma análise, né, mas um ácido um teor acima de 0,77, a gente chega aqui, ó, vamos pegar o exemplo de 1,2. Então, a gente vai resfriando o líquido, né, partindo do líquido, começa a cristalizar o cúbico de face centrada, nuclear a austenita, ela vai crescendo. Quando chega aqui nesse momento, solidificou, terminou a solidificação, e o sólido formado nessa temperatura até a temperatura da linha ACM é chamado de austenita. E essa austenita aqui, ela é uma estrutura estável nessa temperatura, mas quando passa a linha ACM, o teor de carbono é tão alto nesse ácido aí, que a austenita já não comporta mais. A gente fala que é uma linha de limite de solubilidade. E aí começa a precipitar a cementita no contorno de grão. Essa cementita formada aqui em alta temperatura vai até a temperatura ambiente. Então eu vou ter entre a linha ACM e A1 austenita mais cementita, e da linha A1 para baixo a cementita continua no contorno e a austenita vira perlita. Então essa é a microestrutura que a gente vai esperar do material resfriado aí lentamente, tá? E em função do teor de carbono. Nessa região ferrita e perlita, esse ácido específico 100% perlita, e teores maiores que isso, perlita e cementita.